Irmãos, nós vamos iniciar a leitura do 22 em diante, mas o contexto que nós temos aqui é Jesus, ele acabou de multiplicar os pães. E não é pouca coisa. São 5.000 homens que são alimentados, fora mulheres e crianças. E o Senhor multiplicou, pegou 5 pães, 2 peixes, ele ora, e esses pães são multiplicados, e ele alimenta toda essa multidão de homens, mulheres e crianças, a ponto de sobrar. É um milagre tão extraordinário que o povo fica em êxtase. E eles têm uma visão sobre Jesus, e eles começam a imaginar esse Jesus se tornando rei. Se os irmãos puderem depois ler um pouquinho para trás, eles querem pegar Jesus e proclamar Jesus rei. Você imagina esse homem como rei? Nós nunca mais teremos fome. E imagina o que passou na mente desse pessoal, do entusiasmo deles, ao ver Jesus multiplicar pães. E essa multidão fica muito avivada, muito avivada. Pensa num avivamento que acontece, e eu quero mostrar para vocês esse entusiasmo, essa paixão. Esse povo está cheio de amor por Jesus, e eles vão atrás de Jesus, aonde Jesus for. Será? Nós vamos falar sobre a essência da verdadeira conversão. E do 22, então, os irmãos podem ler aí comigo. Eu estou lendo aqui na Almeida século 21, então pode ter alguma diferença aí nas palavras. Mas diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguiria nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comer o pão, depois do Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, Jesus ele chega com um barquinho com seus discípulos, faz a multiplicação dos pães, depois essa multidão vê os discípulos entrando no barquinho, atravessando para o outro lado do mar, mas Jesus não está com eles. A multidão então começa, aonde foi Jesus? Eles cruzaram o braço do mar, e essa multidão então pega barcos, olha o tamanho da paixão, o tamanho do avivamento que está no coração deles. Nós vamos atrás de Jesus. Eles preparam os barcos e atravessam para o outro lado do mar em busca de Jesus. Era uma multidão fervorosa, uma multidão que amava o Senhor, uma multidão que já havia proclamado, queria proclamar Jesus como rei. E eles estavam agora em busca de Jesus. Isso é muito comum de nós vermos, até no nosso contexto aqui brasileiro, uma multidão que ama o Senhor, e que busca o Senhor, e que proclama Jesus como rei. Uma multidão que canta, uma multidão que adora, uma multidão que sobe nos montes, faz campanha de oração, que lota a igreja, lota estádio, e eles têm um amor fervoroso pelo Senhor Jesus. Jesus é rei, Jesus reina, e por aí vai. Assim estava essa multidão, cheio de amor, porque eles estão extasiados. Eles estão atrás desse Jesus que multiplica pão e resolve os meus problemas. E eles vão atrás de Jesus. Versículo 25. Ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, já estão chamando Jesus de mestre. Mestre, como você chegou aqui? Porque eles viram os discípulos entrando no barco, mas Jesus não entrou no barco. Mas eles não sabiam que Jesus, nessa noite, ele tinha andado por cima das águas, não é? E se Jesus queria impressioná-los ainda mais, Jesus poderia dizer: não, eu não entrei no barco, eu não preciso de barco, eu andei por cima das águas, eu vim andando por cima das águas para impressionar o povo ainda mais. Mas Jesus não responde. Como é que você chegou aqui, Jesus? Jesus não tem interesse em contar os seus superpoderes de andar sobre as águas. Pelo contrário,
Versículo 26. Jesus lhe respondeu: em verdade, em verdade. Quando Jesus fala isso nas Escrituras, é para que você foque muito atenção. Em verdade vos digo. Preste atenção no que eu vou falar. Em verdade vos digo que me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e ficaram satisfeitos. Veja que a pergunta que eles fizeram, Jesus não responde. Jesus não fala que ele cruzou o mar andando por cima das águas. Jesus, o foco dele não é os sinais. Jesus não faz sinais simplesmente para fazê-lo. E tanto é que Jesus diz o seguinte aqui: vocês me buscam não porque vistes sinais. É estranha essa afirmação de Jesus, porque dá uma olhada aí no versículo 14 do mesmo capítulo, versículo 14. Quem está com a Bíblia aberta? O que diz o 14? Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizaram, disseram: este verdadeiramente é profeta que havia de vir ao mundo. Aqui está dizendo, eles viram o sinal que Jesus fez. Mas agora, no versículo 26, Jesus está dizendo: em verdade, eu digo que vocês me buscam, não porque viste sinais. A pergunta é, eles viram ou não viram o sinal? Eles viram o milagre. Mas o milagre que Jesus está fazendo não é uma coisa isolada. Sempre que Jesus faz um milagre, ele está apontando para algo maior. Eles viram a multiplicação dos pães, mas eles não viram para onde aquilo apontava. Todo milagre de Jesus, ele é cristocêntrico. Ele não é simplesmente para encher a tua barriga, para o teu conforto, para o teu lazer, para o teu bem-estar. Tudo que Cristo faz tem um propósito. Eles viram o milagre. Mas o sinal, para onde aquilo apontava, sinal é isso? É um sinal, eu estou apontando para algo? Isso, eles não enxergaram. Eles não viram. E Jesus está dizendo, em verdade vos digo, vocês me buscam. É verdade. Eu não posso negar isso, vocês me buscam. Eu estou vendo em vocês um fervor tão grande que vocês cruzaram o mar para me buscar. Mas a busca de vocês não é porque vocês viram o sinal, entenderam o sinal e para que esse sinal aponta, para quem esse sinal aponta. Vocês me buscam porque vocês comeram pão. Você vê, a busca desses homens é centrado em si mesmo. É o que nós falamos de cultos, por exemplo, antropocêntrico e cultos cristocêntrico. Muita gente buscando a Jesus, mas é uma busca de Jesus centrado em si, no homem. E Jesus fala, vocês me buscam, mas a busca de vocês é centrado em vocês. A busca de milagre, os milagres que eu faço, o que vocês enxergam é o seu próprio bem-estar. Como eu posso me beneficiar dessa multiplicação de pão? E vocês nunca me veem. Vocês nunca veem para onde aponta esse sinal. E agora, Jesus ele começa a funilar o seu discurso. E no versículo 27, Jesus vai dizer, trabalhai, não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus, o Pai o aprovou, pondo nele o seu selo. Acontece aqui o que está acontecendo, o que aconteceu com a mulher samaritana junto ao poço. Deus está repreendendo aqui as noções materialistas sobre o reino. Jesus não é um operador de milagre que veio aqui para encher a sua barriga de pão ou matar a tua sede material. Jesus ele está querendo apontar os olhos desse povo para algo além da matéria, para algo espiritual, e Jesus vai dizer, eu vou dar para vocês o pão que leva para a vida eterna. E Jesus então ele começa, você percebe que Jesus começa
a dizer: eu vou dar para vocês o pão que permanece para a vida eterna. Mas ao longo do discurso, Deus vai afunilando esse discurso e Deus tem um propósito nisso, e é o que nós vamos ver aqui. E quando Jesus disse: eu vos darei o pão que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, que é ele mesmo, e o Pai aprovou, pondo nele o seu selo, esse seu selo que Deus colocou em Jesus. Provavelmente aqui João está se referindo ao batismo de Jesus, que quando o Pai fala: este é o meu Filho amado a quem me comprazo, ele é o selo de Deus, ele está selado por Deus para entregar esse pão ao mundo. Mas Cristo vai afunilar o discurso. E olha o versículo 28, isso é muito interessante. Essa é uma mente legalista. A mente legalista, ao escutar isso, trabalhai pelo pão que permanece, a mente legalista, a mente que entende que a salvação é pelas obras, no versículo 28 pergunta então: que faremos para realizar as obras de Deus? Essa é a mente legalista. A primeira coisa, eles são extremamente orgulhosos. Eles se acham capazes de fazer o que Deus pedir. O que nós temos que fazer? Fala aí para Deus, falar para nós, o que nós precisamos fazer para ter esse pão. Porque o que Deus falar para nós somos capazes de fazer. Assim é a mente legalista. A primeira característica de uma mente legalista, que acredita que pode conquistar Deus, o céu, o pão que permanece pelas forças, ele vai dizer assim: o meu problema é saber o que tem que fazer. Agora, se Deus falar para mim o que deve ser feito, deixa comigo. Fala para mim o que deve ser feito e eu faço. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é obras. Ele acredita que ele se achega, ele toma posse do pão que permanece através das obras. O que eu tenho que fazer? Como é que é? Me passa aí, o irmão Walter, seu pastor, passa para mim a lista aí do que eu devo fazer. Se eu fizer isso, é garantido? Não é garantido. A mente do homem caído é assim, funciona assim. Eu só preciso saber o que deve ser feito. E eu faço, deixa comigo. É exatamente o povo no deserto. Moisés acaba de ler a lei, toda a multidão gritou: Moisés, tudo o que você disse para nós fazer, nós faremos. Fez? Não fez. Faltou força de vontade? Não, faltou força de vontade. Faltou poder? Eles não têm poder. Mas o homem legalista, ele acha. Deus falando para mim, o problema é falar: falou, deixa comigo o que nós fazemos. E sempre nesse sentido: o que é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser? Sempre assim, esse discurso. E Jesus, a terceira coisa que eles têm é ignorância. Eles desconhecem que o pão que permanece, ou a vida eterna, não é conquistada por obras. É um dom da graça divina. Gente, é uma característica que, estranhamente, permanece até hoje. É orgulhoso, é pelas obras, e é uma ignorância absurda, achando que a salvação é algo que você conquista, e não é uma graça, uma dádiva divina. É Deus, 100% Deus fazendo. Desconhecimento total. Olha o versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. A obra de Deus não é algo que você tem que fazer. A obra de Deus requer fé. A obra de Deus é que vocês creiam. E não crer em algo abstrato. Não é crer em algo da sua mente, da sua imaginação. É crer em quem? Naquele que ele enviou a mim. Jesus está dizendo: é crer, é depositar a tua fé em algo. E quem é o algo? Quem que é o objeto? Aquele que ele enviou. Não é por obras, mas por fé. Mas mesmo a fé que nós exercitamos é fruto da atividade de Deus em nós. Veja lá o versículo 44, nós já vamos chegar lá. Mas olha, dá uma avançada aí no versículo 44. Até a fé não é algo que você faz. 44 vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 65.
E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Não é obras, é fé. E até a fé não vem de vocês. Ninguém pode crer em mim, vir a mim ou comer de mim, é crer em mim. Ninguém pode crer em mim se o Pai que me enviou não trouxer você a mim. Ou seja, a salvação é totalmente Deus fazendo, não é você fazendo. Versículo 30. Então perguntaram-lhe: que sinal fazes? Veja, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães no deserto. Mas eles estão dizendo agora: então que sinal você faz para que vejamos e creiamos em ti que realizas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes o pão do céu para comer. Agora aqui a multiplicação já não é suficiente. Aquele povo cheio de fé, cheio de fervor, já começa a pedir mais sinal. O que mais que você pode mostrar então? Já que tem que crer, a obra de Deus é crer em você, o que você vai fazer? E Moisés profetizou sobre a sua vinda. E na profecia de Moisés, ele disse que esse profeta, que seria maior do que Moisés, faria coisas maiores. O que você faz maior do que de Moisés? Porque Moisés mandou maná do céu. Nós esperamos aqui algo mais extraordinário. O que você pode fazer por nós? O maná de Moisés estragava. Você vai dar algo maior, mais extraordinário do que Moisés? 32. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Sempre assim? O homem legalista, o homem sem Deus, ele sempre está focado no homem. É Moisés deu para nós o pão. Jesus fala: não foi Moisés. Quem deu o pão foi o meu Pai. O verdadeiro pão. Quem dá agora o verdadeiro pão? Veja, irmãos, foi Deus que deu o maná, é verdade. Mas Jesus está dizendo o verdadeiro pão. Ele não está dizendo que o maná do deserto é falso, é mentiroso. Mas esse maná do deserto também apontava para algo futuro. O pão, o maná do deserto, ele estragava. O pão que desce do céu, que é Cristo, ele permanece para a vida eterna. No Antigo Testamento, a lei também é tido como pão do céu. A lei é recebida como pão do céu. Mas essa lei, ela também é impotente para salvar. Jesus vai dizer: eu estou trazendo para vocês algo que salva vocês. Eu sou, o versículo 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aqui tem uma transição. Jesus agora começa a se revelar como aquele que é o pão de Deus. E esse pão de Deus, isso aqui começa a chocar os judeus. Ele dá vida ao mundo. Para o judeu escutar isso aqui, é pesado. Porque a salvação é para judeus. E Jesus vai dizer: o pão de Deus, ele desce e dá vida ao mundo. Os judeus começam a estranhar. Como assim mundo? Versículo 34. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eles continuam sem entender nada que Jesus está dizendo. Está igual a mulher samaritana do poço. Dá-me sempre dessa água para mim não precisar voltar para esse poço. Agora, o discurso de Jesus, ele vai ficando extremamente pesado, e eu quero que os irmãos prestem muita atenção nisso. Versículo 35. Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus se revela como sendo o pão. Até agora ele disse: eu vos dou o pão. Mas agora ele deixa o discurso mais forte, mais denso, mais pesado. Ele começa a dizer: eu sou. Isso aqui para um judeu, eu sou. É a primeira vez que Jesus usa esse termo
Eu sou. Para um judeu, somente Deus pode dizer eu sou. E Jesus usa o primeiro das 7 vezes que ele vai dizer no Evangelho de João, eu sou mais o predicado. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a verdade. O primeiro aqui, eu sou o pão. E quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E o 36, mas como vos disse, vós tendes me visto, e mesmo assim não credes. Jesus confessa que os incrédulos viram ele, buscaram ele, proclamaram ele como rei. Eles perceberam o seu poder extraordinário. Mas tudo aquilo não passava de curiosidades, ambição política, apetite, mas nada de fé verdadeira. Irmãos, isso é o que marca o evangelicalismo brasileiro. Eles veem Jesus, eles cantam para Jesus, eles dão glória a Jesus, mas tudo que desperta neles é curiosidade, é apetite, é ambição política, mas não fé genuína. E quando você chega nesse versículo, veja, irmãos, é uma multidão. Essa multidão, ela atravessa o mar para ir atrás de Jesus. Essa multidão está muito avivada, muito cheia de alegria em acompanhar Jesus. Mas Jesus volta para essa multidão e Jesus diz assim, vocês me buscam, não porque vocês me viram. Vocês me buscam baseado em interesses. Vocês não me amam. Vocês não têm interesse de fato por mim. O que vocês estão preocupados, a busca de vocês é por vocês mesmos. Mas quando Jesus vira para essa multidão e diz isso, com os olhos naturais, nós vamos olhar para o ministério de Jesus e dizer o quê? É um fracasso. Porque uma boa parte das pessoas odeia Jesus. Nem vai atrás dele. Uma outra parte é inimigo declarado. Só segue ele para lançar armadilha e prender ele. E aqueles que estão animados, Jesus poderia se animar, não é? Deixa Jesus falar, aqui, ó, graças a Deus, tem um povo aí que não gosta de mim, nem vem atrás de mim. Tem um povo que quer me matar. Mas aqui, ó, graças a Deus, tem uma multidão de gente que me ama, eles atravessam os mares, eles vêm animados. Eu estou muito empolgado com esse povo. Não! Com esse povo que dá like para Jesus, Jesus fala, o interesse de vocês não tem nada a ver comigo. É totalmente centrado em vocês. Nós vamos olhar para isso e vamos falar o que do ministério de Jesus? É um fracasso. O ministério de Jesus é um fracasso, não sobrou nada. Um que odeia e quer matar e quer prender. Outro que nem segue ele. E o que segue ele fala que é por interesse. O que sobrou? Jesus, nós temos que reunir aqui o departamento de marketing e ver alguma coisa aí, o que faz aí para você ter seguidores, de fato, que gostem de você, porque essa conclusão que você chegou, não sobrou ninguém. O que vai ser do ministério de Jesus? É um fracasso. Mas não é. A verdade é que Cristo nunca fez nada. Irmãos, isso aqui é uma marca para nós como igreja. Jesus nunca fez nada confiando numa suposta capacidade ou liberdade humana que os homens têm de ver a Jesus, crer em Jesus e seguir. Nunca Jesus acreditou que você é capaz de vê-lo e de depositar a sua fé nele e segui-lo até a morte. Jesus não confia em nós para fazer isso. O ministério de Jesus, a confiança de Jesus e tudo que ele fazia estava confiado no poder de Deus de trazer para ele todos os que eram dele. É por isso que Jesus não tem medo de afunilar o discurso a ponto do povo começar a ir embora. Porque Jesus não quer prender a tua razão e te conquistar. Fala assim, você me aceita? O foco de Jesus não é esse. A confiança de Jesus está no Pai. Eu posso afunilar o discurso do jeito que eu quiser. Eu vou espantar todos esses interesseiros. Mas aquele que o Pai me der, esses vão vir a mim. Vamos para o próximo versículo, 37.
Jesus, o teu ministério é um fracasso. Não tem ninguém de fato te seguindo. Você não vai mudar o discurso? Você falou que você era o pão, você daria o pão. Até aqui o povo estava gostando. Agora você começa a falar, eu sou o pão. O povo, primeiro que o povo não gosta desse negócio. Eu sou, é o grande Deus. Ó. Agora você falar que você é o sou e que você é o pão, muda esse discurso, que vai piorar, você vai ficar sozinho. Mas olha o 37. Olha onde está a confiança de Cristo. E aqui que deveria estar a confiança de todo pregador do evangelho, de todo pastor. Se você tiver confiado no poder de Deus, a probabilidade dessa igreja se apartar da verdade ela é mínima ou nula. E Jesus vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. O Filho sabe que os seus seguidores foram predestinados por Deus antes que houvesse mundo. E quando, no tempo, esses predestinados ouvirem a voz, por mais estranha que lhe pareça a voz de Jesus, adivinhe, eles vão seguir. Eles vão seguir, porque foi o Pai que trouxe. Pode ser que o discurso é estranho e no primeiro momento não faça sentido, mas se foi o Pai que te trouxe, eles vão me seguir. E Jesus fala, eu não vou rejeitar. Porque se você vem a mim, foi o Pai que me deu. É o presente do Pai para mim. Eu não rejeito. E de maneira nenhuma eu rejeito quem vem a mim. E presta atenção, existe uma falsa teoria, as pessoas odeiam essa ideia de Deus predestinar, então eles inventam uma história de que, na verdade, Deus predestinou o ônibus, mas não as pessoas. Já viram essa historinha? Deus predestinou o ônibus que vai para o céu. Se você estiver no ônibus, você vai para o céu, porque o ônibus vai para o céu. Agora, se você sair do ônibus, aí você não vai para o céu. Ou seja, Deus salva o navio, não salva as pessoas no navio. Se no meio do mar você resolve pular do navio, você perdeu a salvação. É isso que Jesus está dizendo? Deus predestinou um ônibus? Deus predestinou um navio? Não, queridos, presta atenção no que ele vai falar. Todo aquele, todo, é o coletivo, é o ônibus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Jesus sai do coletivo e pula para o individual. E aquele que vem a mim, eu não rejeito. A salvação é coletiva, é óbvio. Mas aqui, aquele é individual. Deus predestinou indivíduos. E Jesus vai deixar isso muito claro no Evangelho de João. 38. Olha aqui como a salvação ela é individual e como Cristo ele é responsável por cada homem que o Pai lhe deu. 38. Pois desci do céu não para fazer a vontade, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu, olha aqui, irmãos, individual, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. De novo ele repete, e eu ressuscitarei no último dia. É uma perseverança dos santos tão completa que Jesus está garantindo, eu vou te ressuscitar naquele dia. A vontade do Pai é que todos aqueles que o Pai deu para o Filho, nenhum deles se perca. Se Jesus perder se um daqueles que Deus predestinou se perder, adivinha o que aconteceu? Quem é que falhou na missão? Cristo falhou. Porque o Pai deu uma ordem para o Filho e o Filho foi incapaz de obedecer o Pai. Deus deu para o Filho o Walter e Cristo perdeu o Walter. Se Cristo desobedeceu o Pai, ele é um pecador. O sacrifício dele não vale nada. E Jesus está garantindo, todo que o Pai me der, ele vai vir a mim. E eu vou ressuscitar. Aquele que o Pai me deu, eu vou ressuscitar no último dia. Irmãos, isso é perseverança dos santos. Eu vou te chamar, eu vou te santificar, eu vou te levar até o fim, e a minha missão com você termina quando eu ressuscitar você no último dia. Se você não ressuscitar para a vida eterna, eu desobedeci o Pai.
E se eu desobedeci o Pai, eu sou um pecador tanto quanto você. Irmãos, quando essa ideia de que um cristão perde a salvação, se um salvo perder a salvação, quem perdeu a batalha foi Cristo. Quem desobedeceu o Pai foi Cristo. Isso é muito sério. Existe uma ideia de que Jesus nos guarda até o dia da conversão. Depois da conversão é com você. Não, Jesus vai dizer, eu vou ressuscitar você no último dia. Jesus não te guarda até o dia do batismo, até o dia da tua conversão. A responsabilidade de Cristo é te chamar e te levar até o dia da glorificação. Ele tem que te ressuscitar no último dia. Isso é um compromisso do filho com o pai. Não tem nada a ver com você, é o filho com o pai. 41, os judeus começaram a criticá-lo. Aqui, ó, ao povo que amava a Deus. Irmãos, você quer encontrar um povo que ama a Deus, esse povo avivado? Prega a doutrina para eles. Começa a pregar o que Jesus começa. Eu sou a divindade de Deus. A predestinação. A perseverança dos santos. Já mudou. Esse povo, não, você é rei, nós te amamos, nós vamos te buscar. Aonde você for, nós vamos. Mudou tudo. 41, os judeus começaram a criticá-lo. Ué, cadê aquele amor? E disseram, começaram a criticá-lo, pois disseram. Eles começaram a criticar porque Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Não, aí já não entendi. Como assim? Até quando você estava multiplicando os pães ali, estava legal. Mas essas doutrinas que você começou a passar aqui, tá estranho. E perguntavam, ele não é o filho? Ele não é Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos seu pai e a sua mãe? Como pode estar dizendo, desci do céu? Acabou o amor. Eles ficaram indignados com essa expressão, desci do céu. E quando eles dizem, ele não é o filho de José, você percebe que eles não fazem a ideia de quem Jesus é. Eles não conhecem o pai de Jesus. O pai de Jesus não é José. Jesus conhece o pai deles. Vocês têm por pai o diabo. Mas eles não conheciam o pai de Jesus. E Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus no 43. Não me critiques. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo é, feche a boca. Vocês acham que saber quem eu sou é possível com uma discussão sobre o assunto sem o auxílio da graça? Vocês se reuniram agora e falaram, peraí, ele não é o José? Ele não é o filho lá de Maria? Ele não é o filho de José com Maria? Não é Jesus? Não é aquele menino aqui que mudou para cá, para Cafarnaum? Não é ele? Jesus está dizendo, vocês acham que vocês vão chegar em algum lugar sobre quem eu sou, fazendo uma reunião e discutindo a minha origem? Para vocês entenderem quem eu sou, vocês precisam de uma revelação do Espírito Santo. Vocês precisam que o Pai entregue vocês a mim. Uma discussão de homens, vocês não podem chegar na raiz de quem eu sou, só pode vir a mim, ele repete de novo, ninguém pode me ver, ninguém pode vir a mim, ninguém pode crer em mim, se o Pai que me enviou não o trouxer e eu ressuscitarei no último dia. Vocês estão confiando na habilidade de vocês para entender algo que precisa inteiramente do poder do Pai. Ninguém pode vir a mim. Vocês podem discutir o tanto que vocês quiserem. Vocês não saem dessa superficialidade. Vocês precisam que o Pai entregue vocês a mim. Irmãos, nenhum homem é capaz de chegar em quem Cristo é, a ponto de crer num Cristo crucificado. Se você crê num Cristo crucificado como Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, você não chegou nisso por causa de uma discussão, porque você é muito inteligente. Isso é a graça de Deus. Ninguém pode crer em Jesus se o Pai não o trouxer. Versículo 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Isso é maravilhoso, porque aqui Jesus está dizendo, não é uma atração violenta, mas é amorosa. Deus ilumina a mente. E aqueles que têm a mente iluminada por Deus, é esses que vão a Jesus.
Não que alguém tenha visto o Pai, 46, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Você só foi ensinado por Deus se verdadeiramente você foi a Jesus. Se você não foi a Jesus, se você não viu Jesus como ele é nas Escrituras, você não foi verdadeiramente ensinado pelo Pai. Agora Jesus deixa claro, a partir de agora Jesus vai deixar claro que nenhum homem pode ir a ele se o Pai não o levar. Aqui Jesus vai na parte mais dura do discurso. 47. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Imagine você ouvindo esse discurso. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como pode ele nos dar a sua carne para comer? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se vocês não comerdes a carne do Filho do Homem, isso aqui é para fazer judeu desmaiar, e não beberdes o seu sangue, irmão, judeu não bebe sangue de animal. É uma abominação o judeu beber sangue. Jesus agora vai dizer o quê? Se vocês não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. É um discurso extremamente ofensivo. Eles não estão entendendo mais nada. Você percebe que Jesus ele não tem nenhuma intenção de conquistar homens. Ele começa a fazer esse discurso para judeu, comer carne e beber o meu sangue. A proposta é essa. Só vai ficar aqui aquele que o meu pai trouxer. Porque a partir de agora, a multidão que me segue, que fala que me ama, eles vão embora. Porque eu vou tocar naquilo que é inegociável para eles. Beber sangue de animal, eles não bebem. Jesus está falando, é beber o meu sangue. É óbvio, eles não estão entendendo nada. Eles estão totalmente na matéria. Até o pão, eles queriam mais pão. Eles estão totalmente em matéria. Agora Jesus fala de comer a minha carne e beber o meu sangue. Ouvindo isso, versículo 60, ouvindo isso, é óbvio. Muitos discípulos disseram, essa palavra é dura. Quem pode suportar? E duro aqui no grego é rude, é ofensiva, é um discurso de ódio. Já ouviu essa expressão, Walter? É um discurso de ódio, beber sangue. O que esse cara está falando? João 8,31 diz que os verdadeiros discípulos permanecem na palavra. Mas eles não eram verdadeiros. Eles começaram a ir embora. Eles estavam mais interessados em comida, no Messias político, nos milagres manipuladores da massa. Eles não aceitavam esse Deus soberano que não só nos salva por obras, mas por fé somente. E eles se ofenderam de Jesus dizer que ele é maior do que Moisés, de que ele dá vida ao mundo, e de que tem que comer a sua carne, e que tem que beber o seu sangue. Você vê que o discurso de Jesus foi para espantar, eu sou maior do que Moisés, eu dou vida ao mundo. Não é por obras, é por fé. A minha carne tem que ser comida, o meu sangue tem que ser bebido. Todo o discurso de Jesus é para espantar quem não está, quem não viu o sinal.
Quem não entendeu absolutamente nada. E quem entendeu, só entendeu porque o Pai trouxe. E esse que o Pai trouxe, eles estão seguros. Mas se o Pai não trouxe, eles vão embora. Mais cedo ou mais tarde, eles vão embora. Vai ser revelado o coração deles. Eu nunca tive interessado em Jesus. Eu queria o pão. Eu queria o Messias político que vai derrubar esse César, esse cara que nos oprime. Agora vai ter um judeu. Esse eu gosto. Mas esse Jesus comia minha carne, bebeu o meu sangue. Nada que eu faça não é por obras. Mas sabendo Jesus no íntimo, 61, que os seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhe, isso vos escandaliza? Jesus é irônico, não é, amados? Você está falando com o judeu e fala, tem que comer a carne, beber o meu sangue. Jesus olha para ele, vocês estão escandalizados? Eu estou vendo que vocês estão meio assim, meio assustados com o meu discurso. Mas como não estaria? Vocês estão escandalizados? Adivinhe, Jesus vai piorar o discurso. Ele vai conseguir piorar o discurso. 62. Se vocês estão escandalizados com isso, como seria então se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Irmão, isso aqui é assustador. Jesus está dizendo, vocês estão assustados com isso, mas eu não cheguei na parte pior. Se vocês estão assustados com isso, vocês podem ir embora mesmo. Porque a coisa vai ficar muito pior. Se vocês assustaram com essas palavras que eu disse, o que vai acontecer com vocês quando vocês virem subir o Filho do Homem para primeiramente onde estava? O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, aqui no Evangelho de João, toda vez que você vê essa expressão no Evangelho de João, subir, ser glorificado, ser exaltado, sim, João está falando da ascensão de Cristo. Mas como é que faz para chegar? Jesus veio do céu. Qual que é o caminho para ele retornar para o céu? Ele tem que passar por onde? Pela cruz. Não tem como Jesus retornar para o lugar onde ele estava primeiramente com o Pai, sem passar pela cruz. Então, quando João fala, ele vai ser exaltado, não pense simplesmente Jesus todo glorioso voltando para o céu. Ele está apontando para isso também, mas primeiramente para a cruz. Jesus está dizendo, a parte pior vem vindo aí. Se vocês estão escandalizados com isso, o que vai acontecer com vocês quando vocês virem o Rei dos Reis sendo cuspido? O que vai acontecer quando vocês perceberem que a esperança da redenção de Israel está crucificado e está sendo agora lancetado e morto numa cruz? O que vai acontecer? Porque a mente deles era um grande homem que faria grandes coisas, mas a glorificação de Cristo, a exaltação de Cristo é o Calvário. É uma morte. Isso impacta tanto Pedro que quando Jesus começa a dizer que convém que o Filho do Homem vá para a cruz, vai para Jerusalém e morra, Pedro fala o quê? Olha que discurso bonito. Não, Senhor, tenha pena de ti mesmo, não vá para a cruz. Nós sabemos que cruz só... Deixa eu falar bem baixinho pro senhor aqui. A cruz só vai bandido para só gente ruim. Agora você vai falar que vai para a cruz? Bonito o discurso, né? Amor por Jesus. Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Você não entende nada das coisas do meu Pai. Jesus está dizendo, se essas coisas vos escandalizam, e a hora que eu estiver pendurado no madeiro, vocês vão tudo embora. Vocês não vão suportar. Vocês estão falando que, olha, encontramos um rei, encontramos aquele que vai remir Israel. E quando eu estiver na cruz, o que você vai falar para o povo? É esse camarada que vocês servem? Um Deus que fez todas as coisas, está morto. Morreu a esperança de Israel. Não era assim os dois discípulos no caminho de Emaús? Esperávamos que fosse ele que ia remir Israel, mas morreu. Já faz 3 dias. Não vai sobrar ninguém do meu lado. Mas só pode ficar comigo quem Pai trouxe. Irmão, a pregação do Evangelho, ela é loucura. Aprove Deus a salvar os crentes pela loucura da pregação. E só pode crer na loucura da pregação, no escândalo da pregação, quem o Pai trouxer. Se o Pai não te trouxe, é escândalo atrás de escândalo, humilhação atrás de humilhação. Não faz nenhum sentido, vão tudo embora. É por isso que você tem que criar um outro Evangelho para encher. Para a multidão, para as massas, porque se você pregar esse Cristo, a coisa só vai ficando pior e termina no Cristo, ensanguentado na cruz, que não faz nenhum sentido, escândalo para judeu, loucura para os gregos, mas para aqueles que crê, para aqueles que o Pai deu para o Filho, é o poder de Deus para salvar. Essa é a essência da verdadeira conversão.
A única coisa que nós temos para apresentar para esse povo é Cristo crucificado. Se isso não te agrada, não adianta fazer nada. Culto para o jovem. Se Cristo não atrai jovem, não tenho mais nada para te dar. Se a pregação fiel da palavra não atrai os velhos, não atrai os solteiros, não atrai os casados, nós não temos mais nada para dar, não ser Cristo crucificado. Se isso não é a tua glória, meu querido, você está no lugar, isso não é conversão. E falsos pastores. Tem que inventar um falso evangelho para segurar falsos cristãos. Jesus está dizendo, vocês estão escandalizados com isso? Que hora que você vê o Filho do Homem morto na cruz, no ápice da sua humilhação, o que vai sobrar? E quando eu for cuspido? E quando eu for açoitado? E quando eu for morto, como vocês ficarão? Como é que você vai dizer para o povo, meu Deus está morto? Um Deus morto pode fazer alguma coisa por mim? O que vocês vão dizer? Mas o versículo 63. O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Irmãos, entender corretamente o que Cristo disse na sua palavra gera vida. A vida do cristão está em conhecer o Deus das Escrituras. 64. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que não criam. Jesus conhece. E Jesus queria mesmo espantar os que não criam. Deixa eles embora. Por isso, e continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim. Como Jesus enfatiza isso? Ninguém pode entender essas coisas. Vocês não podem vir a mim se isso não for concedido pelo Pai. É o Pai. Se ele não fizer, não tem nada feito. Não é livre-arbítrio. Não é razão. É o meu Pai que tem que trazer, iluminar sua mente, transformar sua... Se isso não acontecer, você vai embora, mais cedo ou mais tarde. Judas vai ficar aqui comigo até o último. Não vai ficar também. A hora que ele vê a cruz se aproximando, vai todo mundo embora. O ministério de Jesus é sempre assim, começa com multidão. E quanto mais ele aproxima da cruz, mais sozinho ele vai ficando. E ele morre abandonado no Calvário. É assim, começa lotado de gente. E quanto mais perto da cruz, mais sozinho ele está. E só pode ficar do lado dele. Quem o Pai trouxer. Simão Pedro respondeu, 67, Jesus perguntou aos 12, e vocês? Sobrou 12, irmãos. Tinha 5.000. Sobrou 12. E Jesus pergunta agora para eles, e vocês? O que vocês estão fazendo aqui ainda? Vocês não vão? Porque até Pedro falou, o teu discurso é muito duro, Senhor. Tem que rever esse negócio aí, porque aquele negócio de multiplicar pão, aquele negócio é bacana, o povo gostou. Eu vi aqui ou no algoritmo do YouTube que está dando muito engajamento. Mas esse discurso teu aqui, ó, caiu, não tem like, não tem nada. O povo está indo embora. Jesus fala, e você? Vocês não vão embora? Por que Jesus está tranquilo? Porque aquele que o Pai trouxer a mim, esses vão ficar. Eu posso falar para vocês ir embora. Eles não vão, porque foi o Pai que trouxe. É a graça irresistível. Vocês também não querem retirar? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Presta atenção nisso. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Irmãos, cuidado. Cuidado com isso. Porque se você veio a Cristo, e se você crê em Cristo, e se você ama as doutrinas da graça, e você ama esse Deus das Escrituras, saiba, isso não é teu. Isso é graça de Deus. Cuidado com qualquer sentimento de orgulho em cima daquilo que Deus fez em você. E quando Pedro diz aqui, e nós cremos, quer dizer, nós somos diferentes. Nós não somos queijoaçar, não vamos te deixar, Senhor. Não vamos começar a ralé aí. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus dá uma resposta que não tem nada a ver com o que ele está falando. Jesus respondeu, por acaso não escolhi a vós? O que Jesus está dizendo aqui, ó, você só está falando isso, Pedro. Dá uma segurada. Você só está falando isso porque foi eu que escolhi vocês. Essa tua declaração é verdadeira. É o Espírito Santo. Mas você só está falando isso porque foi eu que te escolhi. E agora ele azeda ainda mais o doce. Mas cuidado. Foi eu que escolhi vocês. Porém, dentre vocês ainda tem um, que é um diabo. Pesado.
Tem um dentro de vocês que não são dos meus. Ele é um diabo. Aqui Jesus então destrói qualquer fagulha de orgulho humano na salvação. Mesmo a declaração maravilhosa de Pedro, Jesus é enfático dizer: sou eu que te escolhi. E no 71 explica, ele se referia a Judas, filho de Simão, que era um diabo, pois ele é um dos 12 que haveria de traí-lo. Irmãos, essa é a palavra do Senhor, que nós possamos ver a nossa salvação. Nós somos crentes porque foi o Pai que nos trouxe e nós amamos esse Cristo revelado. Ainda que eu não entenda muita coisa, eu creio, eu fui capturado pelo Pai. E na nossa caminhada nós vamos ver muitas pessoas chegando e indo embora. Isso é propósito do Pai. Ele faz isso para espantar lobo, mas fortalecer a fé daqueles que o Pai trouxe até a ressurreição do último dia. Amém, amados? Vamos orar? Pai, te damos graça por essa manhã, porque nós vamos celebrar um sacramento onde 3 irmãos vão confessar que desde a eternidade tu, Pai, entregaste ao teu Filho e são teus. Persevera neles até a ressurreição daquele grande dia. Neles e na vida dessa igreja. Que eles possam permanecer fiel, pregando a tua palavra. Independente se ela cresça muito, se ela não cresça, nós seremos cobrados por sermos fiel à tua palavra. Faz isso na nossa vida, faz isso na vida da sua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.